Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que tem como objetivo eu passar tudo para você sobre storytelling de forma criativa, divertida, de uma forma envolvente, que você de fato traga aí para o seu trabalho, para a sua comunicação, mais estratégias nessa forma poderosa de se conectar com as pessoas por meio de histórias. Então, eu já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, até para que ele possa atingir outras pessoas com essa necessidade de deixar a sua comunicação com mais impacto. E hoje nós vamos falar de um mito muito forte do storytelling, da arte de contar histórias, da vontade de compartilhar essa história com o mundo. Que mito é esse? É o mito que eu acho que é o mais recorrente, é o que eu mais ouço com os meus clientes, inclusive. A vontade de não repetir a história. O achar que a sua história precisa ser inédita, precisa ser novidade sempre. Isso é um mito e eu vou te explicar por quê nesse vídeo. Eu também já achei, tá? Eu só quero dizer para você que lá atrás eu também pensei que repetir uma história poderia ser um problema. Poderia ser algo assim que deixasse a minha conexão um pouco falha com as pessoas, ou que a gente não fosse conseguir elaborar muito bem aquilo que a gente quer entregar, porque afinal a história já foi dita, já foi apresentada, mas não é bem assim. Eu vou te explicar por que que repetir uma história não é ruim. Na verdade, eu quero te dizer antes e desconstruir um pouco isso da cabeça, por que que a gente acha que repetir é ruim? Então, a gente acha que repetir uma história pode ser redundante, pode mostrar uma tendência de a gente subestimar as pessoas, a gente achar que elas não se recordam. Então, isso veio um pouco daí. A gente começou a achar que repetir uma mensagem, um conteúdo, essa história, pudesse ter essa relação. Mas, na verdade, a maioria das pessoas só se lembra de uma pequena parte daquilo que elas assistem, do que elas veem, do que elas ouvem. Elas não têm a integralidade. Não sei se acontece com você, mas já se pegou assistindo um filme e você não se lembra o que acontece naquela parte? É muito comum. Aliás, você continua assistindo e fala: "Ah, eu quero ver essa parte, porque eu sei que esse filme é bom, mas eu não sei o que acontece aqui". Então, a gente tem uma tendência natural de fato, esquecer e não reter tudo que a gente precisa sobre aquela história. Acontece a mesma coisa com a sua audiência, com o seu público, as pessoas que você vai se conectar, que você vai falar. Eu quero te mostrar, então, o impacto, a importância dessa repetição, que é totalmente contrário de a gente achar que a gente não pode nunca repetir a história. Olha isso que interessante. São 3 pontos que eu quero te mostrar. A gente precisa lembrar que o reforço, ele cria impacto. Reforçar uma história, recontá-la, isso vai mostrar que realmente a gente está muito conectado com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente é, com a mensagem que a gente traz. Então, assim como a gente ouve músicas várias vezes, até decorar a letra, as histórias elas devem ser repetidas para criar impacto e então serem lembradas. E eu quero também mostrar um outro ponto aqui sobre a importância de repetir histórias com exemplos reais, palestrantes e líderes que você admira. Pensa aí. Quantas vezes você já ouviu eles contando a mesma história? E melhor, né? Você fica lá para ouvir, você fica lá para ouvir. Provavelmente isso aconteceu muitas vezes. E a verdade é que isso só aumenta a credibilidade dessas pessoas com você. A verdade é que isso só reforça, só melhora a comunicação dessas pessoas. Então eu quero te falar agora a importância de você repetir as histórias. O objetivo aqui é você, além de desconstruir o mito, construir uma nova verdade, uma nova crença, uma crença que te expande, que melhora a sua comunicação sobre a importância dessa história ser repetida, o que é totalmente contrário do mito. Pense aí agora nos exemplos reais, da vida real. Quantas pessoas você segue, gosta, são seus mentores, instrutores, professores, pessoas que te inspiram, que trazem as mesmas histórias e eles contam de formas, às vezes, um pouco diferentes, mas é a mesma história, o mesmo fluxo, e você está sempre lá
pronto para ouvir, ou seja, não tem nenhum problema. Isso só aumenta a conexão e a credibilidade dessas pessoas com você. Um outro ponto é que a repetição, ela reforça a sua mensagem. Quando você repete uma história em diferentes contextos, ela se torna uma assinatura para você, algo pelo qual você é lembrado. Deixa eu te contar uma coisa que tem acontecido comigo recorrentemente. Como o meu tema é storytelling, muitas vezes seguidores meus, quando veem algo interessante sobre storytelling, eles colocam nos stories deles e me marcam. Isso é um sinal fantástico de que a sua mensagem está chegando, de que as pessoas estão notando a sua entrega. A sua mensagem principal, a sua mensagem-chave tem criado impacto a tal ponto deles pararem, tirarem um minutinho do dia deles, repostarem e me marcarem organicamente. Eu não peço isso, eu não pedi, e todas as vezes que isso acontece eu fico muito feliz, porque é sinal de que minha mensagem está sendo reforçada, não só por mim, mas pelas pessoas que estão, se servindo do meu conteúdo. Então isso é fantástico. Agora vamos falar um pouco de como que a gente pode repetir a nossa história, ou parte dela, de forma estratégica. Eu quero que você, observe agora como que isso acontece e não vai existir, portanto, monotonia, tá bom? Você não vai ser monótono ao repetir a história. Você vai primeiro adaptar o seu conteúdo, isso é muito importante. Você pode usar a mesma história, mas você pode adaptar a situação, o público. Você pode, por exemplo, usar uma mesma experiência e trazer lições diferentes, dependendo de como você vai contar essa história. Você também pode trazer novos detalhes, incluir algo que você não mencionou da última vez, mudanças na narrativa que mantêm as pessoas interessadas. Então, é como se você estivesse brincando com uma montagem, com uma massinha de modelar, onde uma mesma massa pode formar vários objetos, várias imagens, pode passar diferentes sensações. Eu gosto desse exemplo da massa, da massinha de modelar. Não sei se você brincou disso quando é criança, mas a gente podia fazer de uma mesma massa várias coisas que a gente fantasiasse sobre. E é muito importante você levar, deixar o seu subconsciente atuar mesmo, porque é o subconsciente que vai atuar aqui, para poder trazer toda a fantasia, toda a alegria, toda a inspiração, toda a transformação que uma história precisa e pode contar. Outro ponto importante é reforçar a mensagem principal, independente de repeti-la na integralidade ou de diferentes formas, como eu falei agora. Você precisa se certificar que a sua história, ela apoia a ideia principal que você quer passar. Ela se conecta com a sua mensagem-chave. Aliás, esse é o ponto fundamental do storytelling, de você reforçar a sua mensagem principal. Então, a importância da história não está na narrativa dos fatos, mas está na emoção que você passa em relação à mensagem principal e mensagem-chave que você entrega, que você quer entregar. E um último ponto sobre como repetir a sua história de forma estratégica é usar a repetição como um recurso intencional. Ou seja, você pode dizer algo do tipo: olha, eu gosto de repetir essa história porque ela ilustra muito bem o que estamos discutindo aqui hoje. Ou seja, você está trazendo propósito na repetição e isso é fundamental. E eu quero te pedir agora para você pôr a tal da mão na massa. A gente falou de massinha agora há pouco, vamos dar uma brincada nisso, vamos deixar nossa mente trabalhar e levá-la aos recursos, então, necessários para a criação dessa comunicação de impacto por meio do storytelling. Eu quero que você repita a sua história mostrando esses elementos, que você faça isso intencionalmente e você crie formas de você trabalhar com uma mesma história em contextos diferentes, para que você possa usar essa estratégia do storytelling de forma poderosa e reforçar a sua mensagem, criando conexão. Qual história que você traz que você acredita que pode ser repetida de forma, assim, vamos dizer, mais vezes, que você possa trazer, de forma intencional essa repetição? Quero que você deixe aqui nos comentários qual é a parte da história, da sua história, que você
acredita que deve ser repetida mais de uma vez, né, várias vezes, e que isso vai gerar impacto nas pessoas. Acho que é importante a gente ter essa troca aqui e eu até poder comentar para você. É normal ter dúvidas sobre isso. Quando a gente cria o despertar para o storytelling, é fantástico a gente ficar de frente para as dúvidas, porque é isso que vai fazer com que a nossa arte seja depurada, seja melhorada. Coloque aqui um movimento que você percebeu na repetição que te trouxe mais poder com relação à sua história. Se você puder, se você já fez a primeira parte desse exercício que eu propus aqui, coloque aqui se você já sentiu esse movimento de empoderamento por meio do seu storytelling, através dessa possibilidade de repetição. Entender que a repetição é importante. Então, eu espero que neste vídeo de hoje você tenha aí desmistificado, tenha eliminado o mito de que eu não vou repetir a mesma e velha história. Sim, você pode e vai, e eu acredito que vai te fazer um bem imenso, inclusive se você trouxer intencionalidade, propósito e se você conectar essa repetição à sua mensagem-chave. Aliás, é para isso que o storytelling ajuda, para isso que ele serve, é para isso que ele está aí, é para que você possa repetir essa história quantas vezes você quiser, porque as pessoas não estão contando e elas também não estão pegando todos os detalhes de tudo que estamos falando. As pessoas estão ocupadas, então não vamos achar que elas estão o tempo todo pegando integralmente do que a gente está falando, que não estão, ok? Então, deixa aqui os seus comentários sobre essas atividades que eu te deixei aqui e a gente fala mais sobre isso nos próximos vídeos. Até lá!